Graça e paz, amados e queridos irmãos do Messias, tudo bom? Vocês estão bem? Espero que sim. Em nome do nosso Messias Salvador, em nome de Yahweh Pai, né? E Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. Vamos para mais um vídeo aí. Mais um vídeo que eu vou falar, eu vou trazer vários vídeos aqui de autoconhecimento, que é só para quem não tem preconceitos, tá? Quem tem a mente aberta e quer evoluir a sua consciência, quer evoluir, vou tentar falar mais baixo aqui, que eu tenho a mania de falar alto, tá? Porque é de família. Às vezes eu venho de uma família que tem esse hábito de falar alto, tá? Me perdoe aí, tá? Pô, baixa o volume aí para os ouvidos de vocês não ficar doendo, tá? Isso é genético, eu tenho que melhorar isso aí, tá bom? A minha jeito de falar aí. Então, esse conhecimento é quem quer expandir a consciência, quem quer evoluir espiritualmente. A verdadeira espiritualidade, ela é desprendida de religião. Então, a maioria crê que a espiritualidade, que é a religião, que é ligar o homem a Deus. Mas o Messias falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou que religião liga. A religião vem do significado de religar o homem a Deus, mas ela não religa. Porque a religião pura e imaculada de carta de Tiago é visitar os órfãos e a viúva nas suas dificuldades, ajudar elas e se desviar da corrupção do mundo. Essa é a religião de Yahweh. Não tem nada a ver com religião instituída por homens. Porque, ó, religião, ó, Espiritismo vem de Allan Kardec, foi um homem que criou. Adventista do sétimo dia, Ellen White, certo? Tudo seitas. Para manipular a mente, tudo maçonaria. Que a religião é maçonaria, tá? O próprio Messias falou lá nos evangelhos que os construtores rejeitaram a pedra espiritual da esquina, que é o Messias. Construtor é o quê? Construtor de templos. Que o Salomão foi o primeiro maçom. Tanto é que ele profanou o templo com outros deuses. Entendeu? Porque o Criador falou em Salmos lá e falou para Davi: que templo edificareis para mim? O meu templo é onde eu habito, é a região celeste. E os meus pés descansam sobre a terra. Entendeu? E o templo hoje somos nós. Está escrito 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, carta de Efésios. E Atos 17 diz que o Criador não habita em templo feito por mãos humanas. A nossa reunião tem que ser igual a dos cristãos primitivos, nas casas, nos lares, debaixo de árvores, em catacumbas, que ele surgia dos romanos, porque não podia pregar a verdade, né? Em barcos, entendeu? Porque o Messias foi expulso do templo. O templo de pedra era uma figura para o templo nosso. Por isso que o Messias falou lá para o religioso fariseu: derrube esse templo e eu levantarei em 3 dias. Ele está falando do corpo dele, ele era o templo do Espírito. E ele ia soprar o Espírito no dia de Pentecostes ia formar a igreja, que são pessoas salvas, não é um templo religioso. São seres humanos que creem na obra do Messias. Aí o Espírito vem, habita em nós, forma a igreja. Cada um que crê, entra, se torna membro do corpo do Messias, que é a igreja. Corpo, pessoas, entendeu? Mas as pessoas religiosas não têm isso na mente, ela não crê, a religião manipulou ela. Então, o espiritismo veio de Chico Xavier, Allan Kardec. O islamismo veio não, foi um dos precursores, né? Teve outros que a gente nem sabe, às vezes, que a história é longa. Aí o islamismo veio do profeta Maomé. Aí veio o outro lá que veio de Ismael, lá de trás também, né? Da descendência de Ismael. O budismo veio da China, da Índia, desses países aí, desses países asiáticos, a religião budista. A filosofia veio dos gregos, entendeu? Então, tudo coisas que o homem criaram, religiões instituídas por homens, não pelo Criador. O Criador, o Messias é o caminho. O que é a verdadeira espiritualidade, irmãos e irmãs? É o despertar da consciência. Você despertar da matrix, da manipulação desse mundo caído do diabo. Quando você estuda, busca conhecimento, autoconhecimento, que alguns até estão fora dos canos bíblico oficial, que Roma e Grécia, que traduziu as escrituras, tiraram alguns livros
pra gente não saber, pra ele nos manipular e falar que religião vem de Deus. Por isso que tiraram os livros, né? Entendeu? Os que é chamado de apócrifos. Só que as pessoas, o sistema enche ela de distração para ela não buscar esses conhecimentos. Aí quem busca esse conhecimento, aí os religiosos falam que a gente é filho do diabo, sendo que o filho do diabo são eles que manipulam a pessoa. Os governantes corruptos, as mídias corruptas, que envenenam a mente da gente, ensinando o que não presta, que é contrário nas novelas, no filme, entendeu? Quando você entende isso, você desperta a sua consciência, você evolui espiritualmente. Isso que é a verdadeira espiritualidade, que muitos não sabem. Aí você começa a ter hábito de alimentação saudável, aí você começa a buscar uma vida na natureza, entendeu? Não que a natureza é Deus, tudo o que foi criado por meio do Messias. Nada foi feito sem ele, entendeu? A natureza não é Deus, a natureza Deus é um todo, ele está em tudo, ele está na natureza, ele está em tudo, porque ele criou tudo. Entendeu? A gente não pode adorar coisa criada, seres, ídolos, imagens. A gente tem que adorar única e exclusivamente o Criador dos céus e da terra. E o caminho, a verdade e a vida é só o Filho, que é o Messias. Yahushua HaMashiach. Entendeu? Não tem outro caminho. Não tem atalho, não tem religião. Entendeu? Então, o verdadeira espiritualidade não tem nada a ver com nenhuma religião criada, instituída por homem. O protestantismo veio de Martinho Lutero, da Igreja Católica. O protestantismo, que é os evangélicos hoje, surgiu da Igreja Católica. É só estudar a história. Vai estudar lá que você vai ver. Você sabe o que é protestantismo? Pesquisa no que chamam lá de pai do burro, no Aurélio. Pesquisa no dicionário. O que é protestantismo? Você protesta como um grupo de pessoas contra o governo? Então, isso é protestar. Entendeu? O Martinho Lutero protestou contra a Igreja Católica quando ele descobriu que ela vendia salvação, vida no céu, pagando por dinheiro. E a vida é de graça. De graça sois salvos por meio da fé. Isso não veio de vós, é dom do Criador. Não veio das obras para ninguém se gloriar. Mas nós somos criados para as boas obras que o Criador preparou para que andássemos nela. De Efésios de 2 a 4. Tá lá. Né? Então, olha um monte de enganos que tem na manipulação das religiões. Entendeu? A religião leva a Deus. Que leva a Deus, irmão? Tá, mas tudo bem, cada um quer. Leia Apocalipse lá, sai dela, povo meu, para não ocorrer no seu pecado. Sai da Babilônia. Não é só uma cidade a Babilônia. A Babilônia é uma ideologia espiritual que está nas religiões e nas cidades montadas para a corrupção do homem. Entendeu? Então vamos lá. Depois eu continuo aqui, senão fica muito grande o vídeo. Ó, esse conhecimento que ele vai trazer aqui, ó. Por que eu uso os vídeos da pessoa? É porque ou para destruir os enganos que ela fala, ou para apoiar que eu concordo com o engano, para poder dar mais veracidade o que eu falo, que eu concordo com eles. Entendeu? Que eles estão falando coisa certa ou não. Aí eu desmonto ou concordo. Entendeu? Eu dou explicação para você do que está certo e do que está errado, do que eles estão falando ali. É por isso que como que se diz a palavra? Eu embaso o vídeo com eles. Entendeu? Vamos lá. Vamos ver que todas as religiões do mundo condenaram o sexo, condenaram as mulheres, colocaram o sistema de patriarcado, tiraram a fusão, a união entre homem e mulher, distorceram completamente, inclusive colocaram Jesus Cristo, né, como o maior exemplo contra essas coisas, sendo que não, ele ensinou essas coisas. Então nós não temos nem noção do que foi escondido de nós, do crime que foi cometido contra a humanidade. Por isso que todas as pessoas estão aí doentes, morrendo, envelhecendo, por causa disso. Existe um ciclo de evolução. Nós estávamos aqui e tínhamos que passar por um processo, mesmo na dificuldade, né? Mesmo nesse sistema dos Anunnakis, nós tínhamos que passar por isso. O que é Anunnakis? São seres espirituais que habitam nos poderosos. Entendeu? Que os poderosos que comandam esse mundo, é comandado pelo diabo. Por isso que o diabo ofereceu na tentação do deserto pro Messias: se prostrado me adorasse, darei o reino desse mundo todo, porque a mim foi dado, eu dou a quem quero. Tá nas escrituras, Evangelho de João, procure lá. Entendeu? Para quem não sabe, as escrituras foi escrita lá atrás, não tinha versículo, tá? Eu não decoro o versículo, tá, irmãos?
Porque eu decoro a história como um todo. Porque versículo fora de contexto se torna pretexto para a pessoa montar a interpretação que ela quer. E a interpretação é dada pelo Espírito. Não é por vontade de homem algum, de 2 Pedro. Certo? Então muito aí fica decorando versículo, rota versículo para cá, versículo para lá, e faz uma interpretação totalmente fora do contexto. Porque o contexto é a história toda. Tem o texto e o contexto. Você não pode pegar um versículo isolado e fazer a sua interpretação do jeito que você quer. Entendeu? Então lá, pode pesquisar se eu estou inventando. Não tinha versículo antigamente, era nos papiros, tudo corrido. Foram inventar os versículos para facilitar a leitura. Na tradução, quando traduziram para as outras línguas. Entendeu? Mas em contrapartida, os falsos profetas distorcem e tiram de contexto para manipular a mente e enganar a pessoa. E dar a interpretação errada para a pessoa. Aí ela acredita que ela não se aprofunda nos estudos. Entendeu? Aí fica falando, irmão, você não é de Deus, você não guarda versículo. Olha, eu estou preocupado com o Criador, pensa de mim, não o homem, pecador igual eu, tá? Você quer pensar de mim que eu sou filho do diabo? Pode pensar, tá? E o Pai Celestial sabe quem é dele ou não, tá escrito na palavra. Ele conhece aquele que é seu. Tá lá em 2 ou 1 Timóteo. O Pai conhece o que são seus. E qualquer que profere o nome do Messias, aparte-se da iniquidade, aparte-se do engano. Entendeu? Então, cada um, irmão. Cada um segue o que quer. Eu sigo a palavra do poder. Né? Eu não sigo religião, não acredito mais em religião. O Criador me tirou de lá. Se religioso não concorda comigo, vá para outro canal, irmãos. Aqui eu falo que as pessoas precisam ouvir. Para ajudar elas, para auxiliar. Não que elas querem ouvir. Já falei e vou repetir 500 milhões de vezes aqui. Tá bom? Se você acha que eu estou falando coisa errada, então parte para outro canal no YouTube, desinscreva do canal, porque eu não quero quantidade, eu quero pessoa que quer despertar, para ir para a salvação eterna. Não por a manipulação do sistema corrupto desse mundo. Tudo que pertence a esse mundo, inclusive as religiões, é do maligno, é sistema do anticristo, não vem do Criador. A verdadeira espiritualidade é você, os escolhidos, despertar para a verdade. Isso é só através da palavra. Não vem através de religião. A religião faz o que o diabo faz. O que o diabo fez com Eva? Ele não falou toda a mentira. Ele falou meias verdades. A religião faz isso. Ela manipula e distorce com meias verdades. Para iludir a mente da pessoa. Entendeu? Mas enfim, né? Vamos dar sequência aqui. Fazia parte do nosso aprendizado também. E nós tínhamos que aprender algo. O que esse rapaz está falando aqui? Ó? O seguinte. Criaram a hierarquia, certo? Quem criou foi o Criador, certo? Quando fala nas escrituras que o homem é a cabeça da mulher como o Messias é a cabeça da igreja, e que a mulher tem que ser submissa ao homem, não é o homem mandar na mulher, tá? É que o homem foi formado primeiro, então ele direciona, mas isso não quer dizer que a mulher não possa dar opinião. A mulher é muito inteligente, muitas mulheres são mais inteligentes que muitos homens, eu escuto as mulheres. Certo? Só que tem coisa que elas falam que não está de acordo, que eu também não vou concordar. Mas tem coisas que a mulher fala que está de acordo com as escrituras. Aí eu colho como conselho. Certo? A mulher, o certo é ela correr do lado do homem. Não é para ela disputar com o homem. Primeiro, porque o Criador, ele dá dons espirituais para cada um diferentes. Um complementa o outro. Então não é para a mulher. Porque o sistema que ele faz, irmão. Ele cria machismo e feminismo para jogar um contra o outro. Aí ele cria disputa entre o casal. O Criador criou a família para ser unida. Para a mulher andar em concordância com o marido em concordância com a mulher. A mulher foi tirada da costela do Adão para correr do lado, não à frente e nem atrás. Do lado. Os dois têm que estar na mesma concordância. Para a relação ter conexão, frequência, na mesma frequência. Porque senão a família é destruída e os filhos sofrem. Certo? O sexo foi dado pelo Criador. Ele falou, sede fecundos, crescer e multiplicar sobre a terra. Porque senão as almas que tem que ainda nascer no mundo não nascem. Por isso que o sistema manipula a mente da pessoa com esse machismo e feminismo para jogar o marido contra a mulher, para o homem não querer mais saber de mulher e não nascer os filhos que tem que nascer ainda. Isso é manipulação do diabo. É por isso que são criados homossexualismo, para não ter. Homem com homem não faz filho. Entendeu?
Então, gente, tome cuidado com isso. Isso é maligno. Por isso que fala que a mulher tem que fazer aborto. Tudo bem, quando ela é violentada, ela não precisa fazer aborto. Ela pega, tem o filho e dá para adoção. Entendeu? Para outro criar. Não. Aí o governo põe essas leis justamente para não nascer pessoas. Entendeu? Por quê? Porque eles querem menos pessoas. Para eles manipular as pessoas. Entendeu? E as pessoas não despertar para a verdade. Essa é. E aí venena o corpo da pessoa com o alimento. Por isso que é bom vocês todo dia ler a Bíblia, todo dia pedir para o Espírito Santo te dar sabedoria para você compreender, para você despertar, para você não ser manipulado. Porque a manipulação vai levar a pessoa para o lago do fogo do inferno. Certo? Então, se a pessoa despertar, ela é salva para a eternidade. E outra, o homem foi criado para ser eterno, para nunca morrer. Certo? O homem só morre quando o Criador falou que o tempo de vida do homem será 120 anos no máximo. Por quê? Porque o pecado entrou e trouxe a morte. Certo? Mas quando você vai para o Messias, e ele, como ele ressuscitou, certo? A gente também ressuscitará se a gente morrer. Porque o certo, quando a gente crê no Messias e crê na palavra da verdade, e se alimenta da palavra, o certo não era nem a gente morrer. Por isso que muitos de nós que se alimentam da palavra, dificilmente você vê a gente adoecer. Entendeu? Eu estou falando dos genuínos, que crê verdadeiramente, não crê só da boca para fora. E se alimenta da palavra todo dia e de oração. Mesmo que ele fica com resfriadinho, não vai matar ele, não vai levar ele para a morte. Eu não tomo aquelas picadinhas mais de jeito nenhum, irmãos. Porque aquilo é o veneno. Para modificar o DNA genético da pessoa que tem do Criador, que chama Yud-He-Vav-He, que é o tetragrama sagrado, certo? Que transliterado chama Yarro, certo? Então, eles nos envenenam com comida, na água, entendeu? Como a gente não tem dinheiro suficiente para ter uma alimentação de qualidade, o que a gente tem que fazer? Tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia, a palavra do Criador, vai curar desses alimentos ruins que entram para o nosso corpo. Por isso mesmo que a gente tem aonde sai a urina, aonde sai a coisa na parte de trás. Por quê? Para poder limpar o seu organismo. Por isso que é bom fazer jejum de vez em quando. Quando você faz jejum, você limpa o seu organismo. Entendeu? E a sua conexão com o divino fica mais. A sua sensibilidade espiritual aumenta. Não é para fazer jejum toda hora. A gente tem que alimentar para sustentar o corpo, é lógico. Mas é bom fazer jejum de vez em quando. Jejum não faz mal para a saúde, não. Como muitos os poderosos inventam aí. Entendeu? Os poderosos inventam muita mentira, irmãos. Entendeu? A gente tem que crer só na palavra da verdade. Do Criador. Vamos dar sequência aqui. Existe um ciclo. Tudo tem um limite, né? Então o sexo, então, chegou o momento. O sexo, então a mulher, ela não é. O homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem. Quando se junta duas almas é para fazer sexo. O sexo é uma energia muito poderosa que dá uma frequência espiritual lá no alto. O sexo foi criado pelo Criador. Aí a religião demoniza o sexo. O sexo que é distorcido, depravado, esse é demoníaco. O que é o sexo puro que o Criador criou? Você tem que manter a sua virgindade, a mulher, até achar a sua alma gêmea, o homem que o Criador preparou para você e fazer sexo só com ele e ele com você. Quando você faz sexo com vários homens ou o homem com várias mulheres, se você fizer sexo com uma pessoa que tem energia baixa, que está vibrando no ódio, na raiva e está cheia de demônios, vai passar essa energia para você. Entendeu? Porque o sexo é troca de energia. Entendeu? Então o sexo foi dado pelo Criador. Mas o sexo puro, o sexo leal, o sexo fiel, para você manter fiel um com o outro. O sexo é uma coisa bonita, é uma coisa bela. E por ele nascem os filhos. Mas por isso que o sistema não quer destruir os casamentos de hoje. Jogar marido contra mulher para você vibrar na frequência de disputa de direito. Paulo fala que o casamento não é palco de luta por direitos. Você tem que ficar com seu marido na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, na doença, até que a morte o separe. Tá acontecendo isso hoje? Por quê? Porque o sistema joga o homem contra a mulher, com machismo, com feminismo, com direita, com esquerda. O que o Messias falou? Uma casa dividida não prosperará entre si. E é o que está acontecendo no mundo de hoje. O marido
tem que respeitar a mulher respeitar o marido. Só que ambos têm papéis diferentes. Ó, a mulher tem um papel lindo, irmãos, que é trazer vida ao mundo. O homem só ingere o sêmen dele lá para ela trazer vida ao mundo, certo? A mulher trouxe o Messias, que é coisa mais extraordinária que o Messias vem por meio de uma mulher, entendeu? E a mulher quer o papel do homem. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu. A mulher pode pregar a palavra? Pode, irmãos. Só que quando o homem for pregar, é primeiro o homem. A mulher pode pregar a palavra também depois do homem, certo? Porque ela foi para auxiliar o marido, como o Criador fez a mulher como auxiliadora, tá em Gênesis. Entendeu? Para correr do lado, não é atrás, não é na frente. O homem não é melhor que a mulher, nem a mulher que o homem. Somente tem papéis diferentes. E a mulher... Ai, tô engasgando aqui, irmãos. A mulher, ela não é melhor que o homem, nem o homem melhor que a mulher. E os papéis diferentes foi instituído pelo Criador. Quando a pessoa desobedece às ordens divinas, ela está indo contra o Criador. Aí ela traz doença para ela traz briga na família, ela traz discórdia, ela só traz maldição para sua vida. Entendeu? A pessoa tem que entender isso aí. Que as coisas precisam mudar. Ou seja, a humanidade aqui no primeiro anel, na Terra, precisa realmente ter uma vida digna do que é possível ser vivido aqui. Não dá mais para continuar nessa matrix, nesse sistema que eles construíram. Né? Foi permitido? Foi. Até para que eles pudessem também evoluir. E muitos Anunnakis, de certa forma, estão tomando consciência que não adianta mais lutar contra essa força superior. Não adianta. Eles sabem que eles não têm o poder para vencer essa batalha. Mas eles vão lutar, porque eles não querem ficar por baixo. Eles sabem que não vão vencer, por isso que os poderosos, os grandes CEO das tecnologias e os governos corruptos estão criando bunkers, porque eles sabem que vai vir o juízo do Criador. Mas mesmo assim eles não querem se arrepender. Sabe por quê? Não é que eles não querem, eles não conseguem se arrepender porque eles vêm da raça de Caim. Caim é filho da serpente, da maligno. Certo? Caim não é filho de Adão. Abel é filho de Adão. Sete é filho de Adão. Quando a gente fala esses conhecimentos aqui, vem os religiosos com ansiosinhos. Irmão, você é filho do diabo, você está pregando heresia, irmão. Sabe por quê? Porque a religião manipula. Você sabe que os líderes religiosos, alguns, não todos, eles sabem dessas coisas, mas eles se escondem de vocês? Por quê? Porque eles querem controlar vocês, manipular vocês, manipular a gente. Só que eu despertei, a mim ninguém manipula mais. Porque eu vou em busca de autoconhecimento. Tem livros que eles tiraram da Bíblia, os católicos, pra gente não ter o autoconhecimento da verdade pura. Entendeu? Só conhecer aquilo que eles querem que a gente conheça. Pra eles fazer vocês escravo deles, a gente escravo dele e eles nos manipular. Quando você desperta, ninguém te manipula mais, irmãos. Se entregar, eles vão ter que, de certa forma, se render a esta onda, esse fluxo, né, de evolução. Eles vão ter que aceitar que aqui, se eles quiserem ficar aqui, eles vão ter que entrar no fluxo da evolução daqui do primeiro anel, da Terra, e não do que eles querem fazer. Mas eles não vão entrar. Evolução. Eles vão ter que aceitar que aqui, se eles quiserem ficar aqui, eles vão ter que entrar no fluxo da evolução daqui do primeiro anel, da Terra, e não do que eles querem fazer. Não adianta. Eles não têm o poder para isso. Eles se sentem ameaçados pelas 49 raças. Eles se sentem Os Anunnakis, né? São espíritos demoníacos que estão nos líderes desse mundo, tá? Para quem não sabe. São os demônios. Porque eles não têm a tecnologia comparada aos seres. A tecnologia deles é ridícula. Quando ele fala tecnologia comparada aos seres, são os seres celestiais, tá? Que o Criador tem o controle de tudo. Os demônios, eles querem lutar a favor do diabo, achando que tem como vencer o Criador, mas não vence. Entendeu? Eles já são derrotados. Né? Mas eles não querem... os poderosos desse mundo não se convertem mais. Entendeu? Eles querem, mesmo eles sabendo que... inconscientemente que eles não têm chance, eles querem lutar contra o Criador até o fim. Na guerra do Armagedon, do final dos tempos. Mas eles não conseguem. Como que ele vai vencer o Criador do universo? Não tem como. Aí eles estão fazendo bunker para se esconder da ira do Cordeiro. Como diz lá o livro de Apocalipse.
E os nossos amigos até dizem, eles estão, né, tentando fazer o máximo para impedir a nossa chegada e a nossa intervenção, mas eles não vão conseguir. Inclusive, eles estão falando aí que tem um grande meteoro, né, chegando, ia passar pela Terra. Até conseguiram filmar ele e tirar algumas imagens com os radares. Vocês viram aí um meteoro gigante que estava se aproximando da Terra? Não é meteoro coisa nenhuma. Os nossos amigos disseram, são eles, é a nave deles, que eles deixaram manifestar, se materializar para que ela pudesse ser vista. Para trazer os demônios para a Terra. Que os demônios não estão no inferno não, tá, irmãos? Alguns anjos caídos estão presos, que o Criador prendeu, porque eles fizeram, tomaram forma humana e se deitaram com mulher lá em Gênesis. Por isso que o Criador trouxe o dilúvio. O Criador não trouxe o dilúvio sobre a terra no tempo de Noé só por causa do pecado da humanidade. Também, porque os homens estavam mal. Só que foi por causa das abominações que os anjos caídos fizeram com as mulheres. Aí geraram gigantes que eram os Nefilins. Que eu já falei sobre eles aqui. Aliás, as pessoas falam que eu conto fantasia. Então, hoje, esses poderosos aí, os Anunnaki e o Demiurgo, que é o falso deus, que é Satanás, que eles estão aonde? Eles são os Nefilins, os demônios incorporados nos dias de hoje. Só que hoje eles não são gigantes. Eles são seres híbridos, certo? Demônios disfarçados de seres humanos, de líderes mundiais, certo? Mas as pessoas falam que eu estou falando bobagem, eu estou falando de autoconhecimento puro, que eu estudo sobre o assunto. Entendeu? Nas escrituras está escrito, nos livros fora das escrituras também, esse conhecimento. Entendeu? Por que você acha que eles são corruptos, então? Do nada. E eles não querem se converter. E eles não conseguem se converter. Por quê? Porque eles já veio da raça de Caim, da raça da serpente, do diabo. Por isso que você... Vai lá, Evangelho de João, capítulo de 8 e diante. Por que o Messias falou que os religiosos fariseus eram filhos do diabo? Falou, a minha palavra não entra em vós. Eu já falei, mas vós não credes em mim. Porque vós não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Vós sois filho do diabo e querem satisfazer a vontade do seu pai. Vós não sois filho do meu pai. Entendeu? Por quê? Porque eles não se convertiam. Porque ele vinha da genética da raça da serpente, da raça de Caim. Entendeu? Por que você acha que o Criador mandou matar animais e crianças? Porque o Criador é mau? Porque aquela raça era da descendência de Caim. Certo? Da descendência da serpente. E aquelas crianças, inclusive o filho do faraó, mandou matar o povo de Deus. A criança falou, eu conheço criança que rouba, irmãos, de 10 anos, que já tem uma ficha na polícia. Certo? Então, tem criança que os pais maus ensinam para suas crianças serem maus. Aí o Criador mandou matar, por quê? Porque o próprio filho do faraó falou, mata aquele povo. Entendeu? Uma criança falando isso. Porque já tinha genética maligna. O Criador, ele vê dentro do coração da pessoa. O Criador é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que faz. Quem somos nós para questionar o Criador? Vamos lá, vamos dar sequência. Para avisar para o GO, para o governo oculto e para os Anunnakis, olha, nós estamos chegando. Vocês não vão conseguir fazer nada. Aí eles soltam, dizendo que é um meteoro que está chegando. Você vê o nível de loucura, né? O que acontece? A Terra, aqui o primeiro anel, mesmo os nossos amigos, há muito tempo atrás, não sabiam que aqui era um local específico, especial, que iria acontecer essa anomalia. Que anomalia foi essa? Todos que começaram a nascer aqui, após a criação da raça adâmica, começaram a sentir 100% das emoções, desenvolveram 100% das emoções. Em nenhum lugar... Que emoções puras, tá? Que é o que o Criador queria. Só que como foi contaminada pela desobediência, né? Pelo fruto do pecado que comeu, aí tanto a imunidade como a frequência boa foi lá para baixo. Entendeu? Por isso que tinha que vir o Messias, que é o sangue puro, para purificar pelo sangue dele. Por suas feridas nós sermos curados se a gente crê na obra que ele fez no Calvário. Entendeu?
aí a gente é restaurado e a gente entra no processo do nosso corpo ser glorificado, igual do Messias. A gente não vai chegar em 100% na totalidade, a gente vai chegar a 70%. E quando o Messias voltar, quando tiver nascido todas as almas que precisam nascer ainda, aí ele volta e ele vai completar a boa obra que começou os 30% e aí completa o corpo glorificado igual dele. Entendeu? E aí a gente vai ser imortal. Que, como era para ser, lá em Gênesis. Não era para o homem morrer, o homem só morre porque desobedeceu, né? Entrou na frequência baixa. Um anel, nenhuma região, nenhum sistema, nem em outras dimensões existe essa experiência de estar 100% com as emoções. A única frequência que se aproxima desse 100% das Criador. emoções é o próprio Criador. Deus, a energia suprema, lá a frequência de 0,3 Hz, gera esta frequência emocional, que é a frequência do pensamento, da emoção, do amor, 100% manifestada. E somente do amor, na raça Dani, do sexo puro, do amor ao próximo. Essa é a frequência celestial, que você vibra nela, o seu corpo é curado, entendeu? E quando você se alimenta da palavra, da verdade, que fala para amar o próximo, como a ti mesmo, para perdoar, o perdão, ele gera em você uma cura que você nem imagina quando você perdoa verdadeiramente a pessoa, entendeu? Você não guarda rancor. Perdoar não é conviver, é só você não guardar rancor, não cultivar mágoa dentro de você, que o rancor e a falta de perdão dá doença pro corpo. Entendeu? Então você tem que ser humilde, tem que ser caridoso, bondoso, gentil com as pessoas, educados. Tudo isso são frequência alta. E o amor que eu falo não é amor do mundo não, tá? Posso viver do jeito que eu quero, Messias pagou, morreu, é só ajudar os outros, dar alimento, eu tô vivendo no amor. Não é isso não. É um amor igual do Messias, é o amor ágape, que ele demonstrou na cruz, quando deu a vida pela gente. A gente tem que morrer para este mundo, espiritualmente falando, para viver em obediência dos ensinamentos do Criador e do Messias. Entendeu? Para a gente vibrar nas emoções altas. E o sexo puro, de lealdade um para com o outro, sem traição, sem depravação, um sexo do jeito que a palavra ensina, ele é uma energia muito alta que a gente faz. Entendeu? Da região celeste. Porque o sexo puro, ele veio do amor genuíno entre casal. Duas almas verdadeiras que foi criada uma para outra. Entendeu? Quando uma alma é criada para outra, ela não pode se relacionar com mais ninguém, só com aquelas almas. As duas entre si. Certo? Porque senão ela contamina o corpo dela. Vamos lá. Aconteceu esse fenômeno. Quando isso veio à tona, todos os seres, inclusive os dimensionais, não entenderam por que isso estava acontecendo. Porque foi uma consequência e um resultado da criação da raça miscigenada do Enki, os Anunnakis, com essa intervenção divina na Terra. Por isso surgiu essa raça humana, essa que nós estamos hoje, com 100% das emoções. E é justamente a emoção que é a chave da transmutação e da evolução e da libertação do ser humano na Terra. Mas a emoção correta, vibrar nas emoções do que eu falei, amor, benignidade, perdão, sexo puro e genuíno entre o casal, sendo leal e fiel, essas emoções com o Criador que ele quer que a gente vibre. Entendeu? Amar o próximo, ajudar o próximo, fazer o bem ao próximo, orar pelo próximo. Essa é o verdadeiro despertar, sem religiosidade, sem nada. Pelo caminho da verdade, que é o Messias, entendeu? São que é o combustível, é o segredo, né, que nos leva para essa transmutação. Para a vida eterna, glorificação. Funciona para as dimensões superiores. Então é como se o Criador, Deus, nos desse a oportunidade de vivenciar ao máximo a frequência criadora, a energia criadora. E isso tem a ver totalmente com a maior emoção que nós sentimos. Que é o sexo. Qual é? A maior força, o maior poder emocional que o ser humano tem. A energia sexual. Porque a gente toca a energia. Isso. Porque você sentindo prazer,
com o seu parceiro de alma. Já falei de novo, sem traição. Ele tá falando ali sem traição, não é esse sexo depravado sodomita que tem hoje no mundo, Sodoma e Gomorra, que isso é anomia. Isso daí é depravação total, isso daí é abominação pro Criador. Porque o diabo distorceu o significado do sexo. Por isso que é filho da serpente, porque ele corrompeu o sexo, né? Aí, o que acontece? O sexo é uma energia poderosa, por quê? Porque ele, pelo sêmen, gera, você se torna um gerador. E aí o gerador cria o sêmen, aí lá o criador mexe o sêmen no útero da mulher, e aí nasce uma vida, você gera uma vida. Você veio a ser co-gerador da vida. Olha que lindo quando a gente entende isso na profundidade, né? E esses ensinamentos você não vê nas denominações, né? Eles demonizam o sexo para falar que você não pode isso, não pode aquilo. Tem coisa que você não pode mesmo. Você tem que fazer com o seu marido lá, não com outros, certo? Vamos lá, que você não pode falar de sexo, você não pode falar de sexo de maneira depravada, imunda, suja. Mas com o seu cônjuge, você tem que falar. A mulher não pode falar de sexo com outro homem. Ela tem que falar de sexo com o seu marido. Certo? Aí pode. Não pode tá casada e falar de relação sexual com outro homem ou com outra mulher. É uma coisa íntima, é de casal isso aí. Vamos lá. Energia de Kundalini. Quando essa energia é manipulada corretamente, ela atinge um patamar, um nível que ela conduz a nossa vida, a nossa energia e a nossa existência para um nível superior. Nós não conhecemos esse segredo ainda. O segredo por trás da emoção, principalmente por trás da energia Eu já sexual. conheço. Quando descobrimos vibrações, frequências celestiais. Não é só o sexo, né? Mesmo que seja puro, né? O sexo. Mas outras emoções, amor ao próximo, justiça, verdade, benignidade, caridade, tudo isso são perdão, vibrações celestiais altíssimas. Quem vibra nessa vibração, você pode ser feliz. Mesmo que você sofra aqui, passa por dificuldade por causa desse mundo caído, que como o Messias falou no mundo tereis aflição, se você vibrar nessa energia, o seu espírito estiver bem, sua vida espiritual estiver bem, tudo ao redor vai se alinhando. Entendeu? Com o tempo, né? Criadora, com o tempo. Nós seremos deuses criadores na Terra. E é isso que as outras raças, os Anunnakis e outros, não conseguem gerar. Somente a Cordeiro com Messias e seres, como que fala? Participante da natureza divina. Nós seríamos como pequenos deuses, né? Porque a gente tem a natureza divina depois de convertido. A gente passa a ser um só corpo com o Messias e com o Criador. Aí a gente volta a ser natureza divina, entendeu? Na Terra. Até vir o Messias e acabar com esse mundo aqui e fazer um novo céu e nova terra, como ele disse, né? Porque nós temos 100% das emoções. E existem outras emoções, né? Também. Todas as emoções são energias criadoras. Nós podemos manipular o nosso destino, o nosso futuro, o nosso passado, manipulando as nossas emoções. Isso está totalmente relacionado ao Santo Graal, que foi deixado, o conhecimento que foi deixado por Jesus Cristo na Terra, que tem a ver também com a união e a fusão das polaridades masculinas e femininas em união, em amor, isso, fazendo com que essa energia da Kundalini suba em espiral, sublime, atinja a frequência transmutativa, ou seja, gere a frequência da vida eterna. Tudo isso está relacionado. Por isso que todas as religiões do mundo condenaram o sexo, condenaram as mulheres, colocaram o sistema de patriarcado, tiraram a fusão, a união entre homem e mulher, distorceram. Por isso que tem machismo e feminismo, para
para acabar com a união, acabar com a família, para não nascer mais ninguém. E para não ter aquela energia boa entre casal, porque o casal, homem e mulher, eles têm que concordar. Lembre como você falou, uma casa dividida entre si não prosperará. Então, o que o sistema faz? Joga mulher contra homem. Causa o caos na família, com as ideologias mundanas. Aí vem com o feminismo, com o machismo. Fala que a mulher tem que lutar pelos direitos dela e tomar o que é do homem. Entendeu? E o homem brigar na justiça para querer não dar para a mulher. Entendeu? Se você tá no mesmo concordância, todo mundo vai se respeitar. Você não tá com o homem ou com a mulher por interesse, você tá porque você gosta, porque você ama, porque são duas almas conectadas. Se você for do Criador, não tem que ter briga entre si. Vai ter uma discussãozinha aqui e ali, uma discordância, mas logo se encaixa com a maturidade, conversa, diálogo, entendeu? Mas os dois na mesma concordância, indo para o mesmo caminho, para a mesma direção, para a mesma frequência, para a mesma energia e frequência celestial, de harmonia, de bondade, de respeito mútuo com o outro, de carinho, de troca de carinhos, de amor verdadeiro e genuíno. Não é para o casal ficar brigando. E aí afeta até os filhos. Mas por quê? Porque são pessoas que não foram feitas uma para a outra, porque se juntaram com pessoas que o Criador não queria, que fosse um para o outro, né? Porque o casal do Criador, ele mesmo junta. Não é você que escolhe ou eu. Quando a gente se converte, quem escolhe um para o outro é o Criador. Entendeu? E o ser humano, ele que quer estar no centro, ele que quer escolher. Por isso que não dá certo. E não põe o Criador no centro da união, para ter uma relação harmônica. Ninguém é melhor que ninguém, a mulher não é melhor que o homem não é melhor que a mulher. Os dois têm que estar em concordância do mesmo lado, correndo, evoluindo junto. Entendeu? E a sociedade não entende isso, porque foram manipuladas pelas corporações malignas desse mundo. Completamente, inclusive colocaram Jesus Cristo, né, como o maior exemplo contra essas coisas, sendo que não, ele ensinou essas coisas. Então nós não temos nem noção do que foi escondido de nós, do crime que foi cometido contra a humanidade. Por isso que todas as pessoas estão aí doentes, morrendo, envelhecendo, por causa disso. Isso, a raça adâmica, se você vibrar na vibração frequência alta, você, mesmo com a idade, parece que você fica ai meu Deus, eu sei falar essa palavra. Você fica mais novo, né? Parece que você tem a aparência de mais jovem. Entendeu? Por quê? Porque você tá na frequência alta, cara. Entendeu? Potencial de prolongar a vida por milhares de anos. Eles disseram que o nosso corpo foi projetado geneticamente para viver muitos anos. Nosso coração, principalmente. Mas o que o sistema faz? Tudo nos envenena, que nos conduziria para a vida eterna, eles colocam impedimento. É alimentação contaminada, exato, é água contaminada, é estímulo nas emoções, é repressão sexual, é conflito familiar, é medo, é busca pela sobrevivência, é maldade nas pessoas, é tudo que conduz vibrações a baixas. Um estado primitivo. E aí a pessoa vai ser condenada com essas vibrações baixas, entendeu? Porque ela vibra nessas frequências baixas. Um padrão animal, vivendo como animais, é isso que eles querem. E o nosso desenvolvimento não acontece. Então, o que eles fizeram? Já que o ser humano quer se libertar, já que o ser humano quer encontrar essa libertação espiritual que todos esses caras aí que vieram no passado vieram ensinar para a humanidade, vamos colocar um caminho distorcido para eles seguirem. Isso. Vamos dizer para todo mundo, tá vendo? que é através da morte. Não, após a morte, é através da vida. Eles vão alcançar. Messias veio para dar vida. Por que ele fala que aquele que crê nele, até quando morrer, ressuscitará? Por quê? Porque alguns não vai ter esse conhecimento altíssimo, vai crer no Messias, mas não vai ter esse conhecimento e vai morrer. Aí ele vai ressuscitar depois. Mas a pessoa creu, certo? Mas quem tem esse conhecimento, essa evolução de conhecimento, essa pessoa não vai morrer. Quando o Messias voltar, ele vai transformar ela em corpo glorificado. Isso está em 2 Coríntios, carta de 2 Coríntios, Filipenses, entendeu? Nem todos morrerão, mas alguns serão transformados.
e corpos glorificados. Porque ele vai despertar, vai se encher de autoconhecimento, frequência altíssima. Quem correr. Aí, quem corre atrás de distração aqui nesse mundo, mesmo que creia no Messias, vai morrer fisicamente. Porque não tem esses conhecimentos que nós estamos trazendo aqui, ó. Entendeu? Vão encontrar Jesus, vão encontrar Deus. Tudo mentira. Tudo mentira. A gente ia contar Deus Amor. pela vida. O Messias veio trazer a vida. Ele falou, vim para dar vida em abundância. A morte veio, por isso que o Criador falou que o homem passaria a viver 120 anos. Por quê? Porque ele já sabia, que ele viu o futuro, que os demônios, nesses corruptos que estão embutidos neles, possuído esses líderes mundial, iriam nos envenenar. E aí a gente já ia chegar a 120 anos, sendo que depois que a gente crê no Messias, era pra gente viver eternamente sem morrer de novo. Entendeu? Mas você vê a manipulação, eu falo isso, fala que eu sou teórico da conspiração. Aí eu vou fazer o quê? É a pior situação possível. Nós temos que encontrar o conhecimento que nos liberta da morte. Esta é a verdade que precisa ser encontrada. Esta é a unificação que deve ser feita. Todas as tradições do passado mostraram esse caminho. Esse conhecimento foi perdido, destruído, escondido de nós. A igreja sabe disso. Lógico que sabe, Eles sabem disso. Todas as guerras santas, todas as cruzadas, todos os conflitos que tiveram e todas as sociedades secretas que surgiram sabiam disso. Eles buscavam esconder esse conhecimento, que se resume no que Jesus Cristo chamou de Santo Graal. Tem a ver com energia sexual, com o prolongamento da vida, com a vida eterna, com a saúde plena e com a transmutação, com a glorificação do nosso corpo, transformando exatamente em luz, em energia, acelerando nossas frequências, para que nós possamos passar para outra dimensão, vivos, sem morrer. Este é o conhecimento que nós temos que resgatar. E é isso que o governo oculto não permite que a gente alcance. Eles querem que a humanidade morra. Eles querem que as pessoas fiquem doentes, envelhecidas. Por isso que eles lançam doença no ar para você depender de remédio para eles fazerem mutação genética através dessas picadinhas. Entendeu? Para o seu sangue ser contaminado. E aí eles falam que tá te curando. E as pessoas não abrem os olhos para isso. Eles estão matando as pessoas. Entendeu? Então esse é o conhecimento. Compartilhe, deixa o like para o algoritmo reconhecer e compartilhar com outros irmãos. E o algoritmo tá desescrevendo quem não deixa o like, hein? Deixa o like aí. E se reinscreva no canal, bem-vindo a novos inscritos. Amo todos vocês no Messias. E badalhe o sininho de todos para receber as notificações do próximo, tá bom? Muito obrigado, amo todos vocês. Fui!